Olá, amigos queridos. Se acomodem aí no seu cantinho, peguem uma coberta, um mantimento quentinho e venham com essa velha aqui, porque eu sou muito feliz em ter vocês por perto, sabiam? Muito feliz mesmo. É como se cada um de vocês fosse uma luzinha acesa na minha janela. Uma companhia que aquece esse coração cansado. Hoje eu vou abrir uma gaveta do peito que passou muito tempo trancada. Uma gaveta tão funda, tão guardada, que durante anos nem eu mesma tinha coragem de encostar a mão no puxador. Meu nome é Madalena. Sou uma senhora de muitos invernos vividos. E cada um desses invernos me ensinou uma coisa diferente sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser filha, sobre o que é ter que amadurecer antes da hora. Eu aprendi, vocês que me ouvem, que existem frios que congelam a pele, mas existem frios que congelam a alma de uma pessoa para o resto da vida. E eu carreguei um desses frios comigo. Carreguei por muito tempo. Aquele frio, ele não passou com o sol da manhã seguinte. Não passou com o calor do verão. Não passou nem mesmo com os anos todos que vieram depois. Ele se instalou numa quina escondida do meu peito e ficou ali, morando, como um hóspede que nunca mais foi embora. Hoje, quando o vento gela meu rosto, eu não sinto só o frio do ar. Eu sinto aquele outro, o antigo, vindo de dentro para fora. A memória mais marcante que eu carrego, amigos, é o som das botinas do meu pai se afastando. Aquelas botinas pesadas, de couro grosso, esmagando a geada endurecida do chão de terra dura nas terras altas da cidadezinha onde a gente morava. Cada passo fazia um estalo seco, um ranger miúdo, como se o próprio chão estivesse se quebrando junto com o meu peito. Eu ouvia aquele barulho ficando cada vez mais distante, cada vez mais baixinho, e eu ficava ali, parada, sentindo meu coraçãozinho bater no mesmo ritmo daquelas solas indo embora. Eu era miúda naquele tempo, franzina, daquelas meninas que o vento forte fazia balançar. Morávamos nas terras altas de uma região do interior, daquelas onde o inverno chegava de mansinho e só ia embora bem depois das festas juninas. Um lugar de serra, de neblina grossa que baixava nos vales de madrugada e deixava tudo esbranquiçado, como se o mundo inteiro tivesse sido coberto por um lençol. De manhãzinha, as folhas do mato amanheciam cobertas de geada, brilhando como se alguém tivesse espalhado sal grosso por cima. Era bonito de se enxergar, se a gente estivesse dentro de casa, perto do fogão de lenha. Mas se a gente estivesse do lado de fora, meus queridos, aquilo ali era a boca gelada do destino. A nossa casa era simples, feita de pau a pique, com telhado de sapé, chão de terra batida sempre varrido de madrugada. Tinha um fogão de lenha grande num canto, uma mesa tosca no meio da sala e uma janelinha pequena que dava para o pomar dos fundos. Na janela, uma cortina de chita desbotada que dançava com o vento. Eu me lembro de ficar um tempão olhando aquela cortina balançar, achando que ela estava me contando segredos. Talvez estivesse mesmo. Talvez ela soubesse de coisas que eu ainda não sabia. A história que meu pai me contava sobre a minha mãe era sempre a mesma. Ele dizia, com a voz pesada de quem carrega um peso, que ela havia sido levada pelo mal de Chagas, aquela doença que naquele tempo fazia tanta falta em tanta família humilde. Eu lembro de acordar numa manhã e não ver mais ela. Só isso. Era essa a lembrança que tinha ficado guardada na minha cabecinha de criança. Acordar, esfregar os olhinhos, procurar com o olhar pela casa inteira e não encontrar. Cresci acreditando que era órfã, meus amigos. Cresci carregando a culpa esquisita de não ter mãe. Essa culpa que às vezes dá na gente sem motivo, mas que aperta o peito de um jeito que nem dá para descrever. A verdade, no entanto, era muito mais sombria do que eu podia imaginar naquele tempo. E o segredo do meu pai, ele era sujo. Sujo, feito lama de beira de brejo. Mas eu, menininha inocente que era, não sabia de nada. Eu só sabia do cheiro da lenha queimando no fogão, do som do galo cantando na madrugada, da neblina entrando pela fresta da porta, do gosto da mandioca cozida que a gente comia quase todo dia.
Eu só sabia do mundo pequenininho que cabia dentro daquela casa. Meu pai, o Jorge, era um homem de poucas palavras e olhar duro, alto, forte, ombros largos de quem lidou com enxada desde menino. Tinha o cabelo preto, engomado com brilhantina e bigode farto que escondia o lábio de cima. Usava chapéu de palha quando ia para a lida da roça e chapéu escuro quando saía para a cidade. Ele não era de carinho, não era de colo, não era de palavra doce. Mas eu, criança como era, enxergava nele um herói, porque era só o que eu tinha no mundo. E quando a gente só tem uma pessoa, vocês sabem como é? A gente se agarra àquela pessoa com todas as forças do peito, mesmo quando essa pessoa não merece ser agarrada. Eu tinha um irmão também, o Marcelino, mais velho do que eu, bem mais velho. Mas o Marcelino, coitado, de tanto ver briga e desavença dentro daquela casa, acabou saindo de mansinho. Foi morar de caseiro numa propriedade distante, cuidando das terras de um fazendeiro da região. Cresceu sem muito contato com a gente. Vinha de vez em quando, trazia um pacotinho de farinha, um pedaço de rapadura, ficava uma tarde sentado no batente da porta, olhando para o horizonte e depois ia embora outra vez. Eu sentia falta dele, mas naquele tempo eu não entendia o motivo da distância. Eu achava que era eu, sabe? Achava que tinha alguma coisa de errado comigo, que as pessoas iam embora por culpa minha. Hoje, depois de tanto caminho andado, eu entendo. O Marcelino fugiu do que via. Fugiu para não virar igual. E eu fiquei. Eu fiquei porque era pequena demais para fugir sozinha. O que você faria no meu lugar se fosse uma menininha assim, sozinha, com um pai duro e uma mãe que todo mundo dizia estar embaixo da terra? O que você faria? Fica aí pensando junto comigo, porque essa pergunta vai voltar muitas vezes ao longo da nossa história. Eu aprendi depois, muito depois, que às vezes aqueles que mais dizem amar a gente são justamente os que mais nos ferem. E que certas verdades, quando finalmente aparecem, rasgam o peito feito lâmina afiada. Mas também descobri que de cada rasgo, se a gente tiver fé, pode nascer uma costura nova. Uma costura feita de linha dourada, que deixa a gente mais firme do que antes. Meus queridos, um recadinho do coração. Eu fiz com muito carinho um livrinho digital chamado 30 receitas de bolos caseiros da avó. Receitas tradicionais, simples. Tudo passo a passo, fácil de entender, com ingredientes que não pesam no bolso. O link para você adquirir está fixado no primeiro comentário do vídeo. Corre lá agora garantir o seu, porque esse livrinho é um tesouro para guardar no celular e consultar sempre. E mais, cada compra me ajuda demais a continuar fazendo esse canal com carinho para vocês. Que Deus abençoe. Agora vem, que a história de hoje vai tocar fundo. Os dias dentro daquela casa de pau a pique, meus amigos, eram todos parecidos, mas nenhum era igual. Parecidos porque eu acordava antes do galo cantar, botava lenha no fogão, esquentava a água no caldeirão e começava a varrer o chão de terra batida com uma vassoura de palha que eu mesma aprendi a fazer. Nenhum era igual porque o humor do meu pai mudava como o tempo na serra. De manhã podia estar limpo, com o sol raiando forte por cima do morro, e de tarde baixava uma neblina tão cerrada que a gente não enxergava nem o próprio pé. Assim era o Jorge. Assim era viver debaixo do mesmo telhado que ele. Eu aprendi cedo a ler os sinais. A inclinação do chapéu na cabeça dele quando entrava pela porta. O jeito de pendurar a ferramenta no prego da parede. O som do copo de alumínio batendo na pia. Tudo aquilo me dizia se eu podia chegar perto ou se era melhor sumir para trás do fogão e fazer de conta que eu não existia. Criança que cresce assim desenvolve uma antena esquisita no peito. Uma antena que a vida toda depois fica captando coisa que ninguém mais sente. É bênção e é maldição ao mesmo tempo. Das minhas lembranças daquela época, muitas são embaralhadas, soltas, feito retalho de pano dentro de uma caixa. Eu não consigo contar direito o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Só sei de imagens que ficaram grudadas na cabeça. Uma delas é a imagem de uma manhã qualquer, antes da minha mãe sumir. Eu devia ser muito pequenininha, daquelas que ainda andam meio cambaleando pela casa.
Me lembro de uma figura de mulher penteando um cabelo comprido perto da janela. A luz do sol entrava e batia naqueles fios, e eu achava aquilo a coisa mais bonita do mundo. Era assim que eu via minha mãe. Uma silhueta contra a janela, um cabelo comprido, o cheiro de lavanda que vinha de um sachêzinho que ela costurava e guardava dentro da roupa. Não tenho lembrança do rosto dela. Tenho lembrança da luz, do perfume, do som de um cantar baixinho que embalava o começo do dia. Depois que ela sumiu, aquela casa ficou de um jeito que eu não sei descrever direito. Era como se alguém tivesse apagado uma lamparina no meio da sala. A luz ainda entrava pela janela, mas não iluminava mais nada. As paredes ficaram mais escuras. O fogão parecia menor. O cheiro da lavanda foi embora devagarinho, como se ele próprio estivesse de luto. Eu me lembro de cheirar os cantos procurando. Levantava a tampa do baú de madeira onde ela guardava as roupas dela e cheirava por dentro, tentando achar um resto. Mas o tempo foi comendo aquele perfume, comendo de bocado em bocado, até não sobrar nada. Sobrou um cheiro de madeira velha e nada mais. Meu pai, nos primeiros tempos depois do sumiço, ficou mais calado ainda, mais fechado, mais cheio de canto escuro. Ele saía de manhã cedo para a lida e só voltava quando o sol já estava sumindo atrás do morro. Deixava uma panela com alguma coisa para eu comer. Às vezes, era mandioca cozida com um pedacinho de carne seca. Às vezes, era feijão com farinha. Às vezes, quando ele vinha da venda, trazia um pacotinho de canjica, e aqueles dias eram festa para mim. Eu comia devagar, saboreando cada bocado daquele doce, fingindo que era um presente de amor. Mas hoje eu entendo que era culpa. Era o jeito calado de um homem que não sabia como olhar nos olhos da própria filha. Eu brincava sozinha. Brincava no terreiro da frente, fazendo bonequinha com sabugo de milho. Enrolava pano velho no sabugo, fazia o vestido, fazia o lenço para a cabeça e dava nome de gente para elas. Passava a tarde inteira conversando com aquelas bonequinhas, contando os sonhos que eu inventava, pedindo conselho para elas sobre coisas que eu não tinha com quem dividir. Uma daquelas bonequinhas, que eu chamava de Florzinha, virou minha melhor amiga. Quando eu tinha medo à noite, era ela que eu apertava junto ao peito. Quando eu chorava escondido por algum motivo que nem sabia explicar, era nela que eu molhava os olhinhos. A vizinhança da nossa região era espalhada. A casa mais próxima ficava a uma boa caminhada, no outro lado do riachinho. Era a casa da Dona Cecília, uma senhora já bem madura, daquelas de peito largo, avental de chita, amarrado na cintura e voz firme de quem não tinha medo de homem nenhum. A Dona Cecília foi o anjo que Deus plantou na minha vida muito antes de eu saber que ia precisar de um anjo. Ela aparecia lá em casa de vez em quando, trazia um pedaço de bolinho de chuva quentinho embrulhado num pano, me olhava de cima a baixo com aqueles olhos de quem enxerga além e perguntava baixinho se eu estava comendo direito, se estava dormindo direito, se estava bem. Eu sempre respondia que sim, porque era o que o meu pai mandava responder. Mas ela sabia. A Dona Cecília sabia de tudo, do jeito dela. O que eu não sabia naquele tempo, e só fui descobrir muito depois, é que a Dona Cecília tinha sido amiga próxima da minha mãe, que as duas conversavam muito antes do sumiço, que ela tinha enxergado coisas que ninguém mais viu e que carregava, em algum lugar escondido do peito dela, uma desconfiança enorme sobre a história da doença que levou a minha mãe. Mas ela não falava. Naquele tempo, mulher não se metia na vida de família alheia. Era regra, era costume. A gente via, a gente sabia, a gente sofria por dentro, mas calava. E foi esse silêncio coletivo que permitiu que tantas crueldades acontecessem atrás das portas fechadas do nosso interior. Com o passar das luas, uma coisa nova começou a acontecer com o meu pai. Começou devagarinho, de um jeito que eu nem percebi direito. Ele passou a sair mais, a demorar mais para voltar, a chegar em casa com um cheiro estranho no bafo, um cheiro azedo que não era da lida da roça. Às vezes ele chegava animado, batia a mão na mesa rindo, contava umas histórias soltas que eu não entendia direito. Outras vezes chegava calado, com o olhar vazio, se jogava na esteira e dormia sem nem se alimentar. Eu,
Menininha que era, não sabia dar nome àquilo. Só sabia que o ar dentro da casa tinha mudado. Tinha ficado mais pesado, mais cheio de espinho. Foi nessa época que eu comecei a ouvir uma palavrinha solta aqui e ali, quando a dona Cecília vinha visitar e conversava baixinho com uma outra vizinha no quintal. Uma palavrinha que eu não entendia, mas que elas falavam com a testa franzida. Rinha, rinha, rinha de galo. Eu repetia aquela palavra dentro da minha cabecinha, sem saber que ali, naquelas 3 letras, estava escondida a tragédia que ia um dia partir a minha vida em 2, o antes e o depois. A menina que ainda tinha esperança e a menina que teve que aprender a sobreviver no meio do gelo. As luas foram passando. Eu fui ficando maiorzinha, alcançando a altura do fogão, aprendendo a esquentar a água do caldeirão sozinha, a lavar a roupa no tanque de pedra atrás da casa, a sovar a massa do pão caseiro num tabuleiro de madeira que tinha sido da minha mãe. Esse tabuleiro, se quer saber, foi a coisa mais preciosa que sobrou dela dentro daquela casa. Tinha umas marcas fundas na madeira, onde as mãos dela tinham trabalhado tantas vezes, e eu gostava de passar o dedinho por cima dessas marcas antes de começar o serviço. Era como se eu estivesse colocando as minhas mãos por cima das dela. Era o jeito que eu achei de ter mãe sem ter mãe. Meu pai, o Jorge, ia piorando. Não de um dia para o outro, não. Foi devagar, um gotejar lento, como telhado furado em tempo de chuva. Primeiro, ele começou a faltar em algumas tardes de lida. Deixava a enxada encostada na parede e saía dizendo que ia resolver uma coisa na vila. Voltava de noite alta, com o chapéu amassado e os olhos cheios de uma febre esquisita. Depois, essas idas foram ficando mais frequentes. Uma vez na semana virou 2, virou 3, virou quase toda a tarde. E quando ele estava na roça, não era mais como antes. Trabalhava distraído, o pensamento longe, largando a ferramenta no meio do sulco, ficando horas parado olhando para o nada. A plantação foi sentindo. O milho não rendia o mesmo. O feijão nasceu fraco. A mandioca, que era a nossa base, começou a não dar o suficiente para a gente passar o ano. Eu, que cuidava da casa desde menininha, comecei a sentir a falta. O saco de farinha que dantes durava 2 luas passou a acabar numa só. A gordura de porco que a gente derretia e guardava na lata de alumínio foi ficando cada vez mais rala. O açúcar sumiu. O sal ficou no fundo do pote, virando uns grãozinhos úmidos. Eu aprendi a fazer milagre com pouca coisa. A esticar o feijão. A fazer caldo de mandioca ralada. A fritar a última gema de ovo com um pouquinho de banha, para parecer que a panela tinha mais do que tinha. Criança que passa fome, escute bem o que vou dizer. Ela aprende uma coisa que nenhuma escola ensina. Ela aprende o valor do grão, do bocado, da migalha. Eu cresci olhando para o pão com a reverência que outras crianças tinham por brinquedo novo. Numa tarde que eu nunca mais vou esquecer, o Marcelino apareceu lá em casa. Fazia um bom tempo que eu não via o rostinho dele. Ele veio chegando pela estradinha que dava no portão, o passo firme, uma sacola de aniagem pendurada no ombro, o chapéu preto bem puxado para os olhos. Quando eu vi a figura dele de longe, o coração deu um pulo dentro do peito. Larguei a vassoura no terreiro, limpei a mão no avental e fui correndo para receber. O Marcelino me abraçou rapidinho, daquele jeito meio travado que os homens do interior tinham. Mas eu senti. Senti que aquele abraço tinha alguma coisa diferente. Tinha preocupação nele. Ele entrou em casa, olhou em volta, reparou no fogão quase apagado, na panela vazia em cima da trempe, no saco de farinha tombado no canto, magrinho feito menino desnutrido. Os olhos dele foram ficando duros. A boca, que era fina, ficou mais fina ainda. Ele me perguntou, numa voz baixinha que eu mal ouvia, onde estava o Jorge. Eu respondi que meu pai tinha saído cedo e não tinha voltado ainda. O Marcelino apertou o maxilar. Eu vi os músculos do rosto dele se mexendo. E eu, menina esperta que sempre fui, entendi na hora que ele já sabia. Já sabia de alguma coisa que eu não sabia. Ele ficou a tarde inteira comigo. Sentou-se num banquinho de madeira ao lado do fogão.
Tirou uns pedaços de carne seca da sacola, um punhado de farinha nova, uma rapadura embrulhada em folha de bananeira. Disse que era para mim, que era para eu guardar para quando precisasse. Reparou no tabuleiro de madeira em cima da mesa e correu o dedo nas marcas da mãe, igualzinho eu fazia. Os olhos dele ficaram molhados por um instante. Mas ele não deixou a lágrima cair. Homem daquele tempo não chorava na frente de ninguém, era regra. Então ele só piscou forte, respirou fundo e ficou ali calado, olhando o fogo crepitando debaixo da panela. Antes de ir embora, quando o sol já estava se pondo atrás do morro e pintando o céu de dourado, o Marcelino me olhou nos olhos do jeito mais sério que eu já tinha visto ele olhar. Segurou meus 2 ombros com aquelas mãos calejadas de caseiro e me disse para eu tomar cuidado, para eu ficar esperta, para eu não confiar cegamente em ninguém, nem mesmo em quem dividia o telhado comigo. Se acontecesse alguma coisa, qualquer coisa, eu deveria procurar a dona Cecília. Só ela. Mais ninguém. Ele repetiu o nome da dona Cecília 3 vezes, para não ter dúvida. Depois, soltou os meus ombros, ajeitou o chapéu, pegou a sacola vazia e foi andando pela estradinha sem olhar para trás. Eu fiquei ali no portão, observando a figura dele se afastar até virar um pontinho preto contra o dourado do fim de tarde. Não chorei naquele dia, sabe? Não tenho memória de ter chorado. Eu só fiquei olhando a estradinha com o peito apertado de um aperto que eu não entendia. Senti, lá no fundo, que aquele aviso do meu irmão ia virar importante um dia. Mas não sabia quando. Não sabia como. Só guardei na memória como quem guarda uma brasa acesa no fundo de uma panela de barro. Uma brasa que ia continuar queimando lá dentro, esperando a hora certa de virar fogo. Meu pai chegou naquela noite bem tarde, cambaleando no portão, o hálito mais azedo do que nunca, a roupa suja de poeira e de outra coisa que eu não sabia nomear na época. Esse cheiro, quando eu fui crescendo, eu aprendi o nome dele. Era cachaça. Era aguardente barata, daquela servida em copo de alumínio na venda da vila. Mas naquela noite, eu só sabia que era um cheiro ruim. Ele me perguntou se alguém tinha aparecido lá em casa. Eu, com o coração batendo forte, menti pela primeira vez na vida. Disse que não. Disse que tinha ficado sozinha brincando com a florzinha o dia todo. Ele olhou para mim desconfiado, mas estava tão cansado que não insistiu. Jogou-se na esteira e dormiu sem jantar. Naquela noite, eu apertei a florzinha no peito e fiquei acordada até tarde, escutando a respiração pesada dele do outro lado do cômodo. Pensando no aviso do Marcelino, pensando no cheiro azedo, pensando na palavrinha rinha que as vizinhas sussurravam no quintal. Uma ficha começou a cair dentro da minha cabecinha de criança. Devagarinho, feito pétala caindo de uma flor murcha, mas caindo. Depois daquela visita do Marcelino, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi uma mudança grande, dessas que a gente percebe no dia. Foi uma mudança miudinha, quase imperceptível, daquelas que a gente só vai enxergar muito tempo depois, olhando para trás. Eu passei a reparar mais nas coisas, passei a escutar mais, passei a desconfiar. Comecei a prestar atenção nos horários em que meu pai saía, nos dias da semana em que ele passava mais tempo fora. Descobri um padrão. Toda quinta-feira, sem falta, ele punha a roupa melhor que tinha, engomava o cabelo com mais capricho que o costume, pegava um dinheirinho que guardava enrolado num pano dentro de uma lata de alumínio escondida embaixo do assoalho e saía de casa antes do sol baixar. Voltava sempre já na madrugada ou muitas vezes só de manhãzinha, cambaleando, às vezes rindo sozinho, às vezes tão calado que metia medo. Aquilo, nas minhas observações de menina, não era coisa de trabalho. Aquilo era coisa de outra natureza. Numa dessas quintas, a curiosidade foi maior que o medo. Quando ele saiu, peguei o meu chalezinho de lã velho, amarrei um pano na cabeça e fui atrás. Seguia de longe, escondidinha, pulando de árvore em árvore feito bicho do mato. O Jorge não desconfiou.
Caminhou pela estradinha que descia em direção ao vale, passou pela venda do seu Paulo, atravessou o riachinho no lombo daquela pontezinha velha de madeira e entrou num sítio dos lados de baixo. Um sítio que eu nunca tinha ido. Um sítio que de longe parecia até abandonado, mas que tinha um movimento esquisito de gente chegando e saindo, todos homens, todos carregando coisa embaixo do braço. Eu me escondi atrás de uma moita de samambaia e fiquei espiando. Daquela distância, dava para ver um galpão de madeira, mal iluminado por uma lamparina pendurada no vão da porta. De dentro, vinham uns gritos abafados, vinham batidas de mão, vinham umas risadas grossas, dessas que homem dá quando está apostando coisa séria. E no meio de tudo isso, um som que eu nunca tinha escutado na vida. Um som de bicho. Um som agudo, desesperado, de galo cantando de um jeito que não era cantar. Era gritar. Era súplica. Eu senti o peito apertar de uma compaixão que nem sabia que eu tinha. Era aquilo, então. Era aquilo, a rinha. Era aquela palavra que as vizinhas sussurravam no quintal. Dois bichos indefesos se matando para divertir homem que não tinha o que fazer com a vida. Fiquei ali agachada até as pernas dormirem. O frio foi entrando na roupa, subindo pelos pés descalços, gelando o corpo todinho. Eu sabia que ia apanhar se meu pai me pegasse ali, mas não conseguia ir embora. Era como se alguma coisa me prendesse no lugar, querendo que eu visse, querendo que eu entendesse. Em um dado momento, a porta do galpão se escancarou e de lá saiu meu pai, acompanhado de um outro homem que eu nunca tinha visto antes. E foi aí, nesse exato momento, que minha vida começou a rachar por dentro sem que eu soubesse. O homem que saiu com o Jorge, senhoras e senhores que me escutam, era diferente dos outros. Os outros eram todos homens simples, de roupa de pano surrado, chinelo gasto, chapéu velho. Esse não. Esse era alto, magro, de rosto comprido, com um bigode fino aparado com esmero. Usava calça escura com vinco perfeito, camisa branca engomada e umas botas pretas lustradas que refletiam a luz da lamparina como espelho. Carregava uma bengala de madeira trabalhada com a ponta de metal prateado. Fumava um charuto grosso que deixava uma nuvem pesada em volta da cabeça dele. Era um homem de cidade. Ou melhor, era um homem que queria parecer de cidade no meio daqueles matutos todos. E tinha um jeito de olhar que gelou o meu sangue, mesmo eu estando bem longe dele. Um jeito de dono, de cobrador, de quem não perdoa nada. O nome dele, eu descobri depois, era Luiz Camilo. Toda a região conhecia. Era o dono do sítio da Rinha, era o homem que emprestava dinheiro a juros altos para os apostadores, era o que financiava os vícios alheios e depois vinha cobrar com juros compostos e sem piedade. Conheciam ele pela propriedade enorme que tinha descendo o vale, pela quantidade de empregados que mandava e desmandava, e principalmente pelos casos mal contados de gente que tinha ficado devendo a ele e sumido da região sem deixar rastro. Uns diziam que fugiram. Outros diziam que tinham sido jogados num brejo fundo, daqueles que engolem corpo e nunca mais devolvem. O Jorge e o Luiz Camilo conversaram na porta do galpão um tempão. Eu via de longe, sem ouvir direito, mas dava para ler as costas do meu pai. Aquelas costas largas estavam curvadas, os ombros caídos, a cabeça meio baixa. Era a postura de um homem pedindo alguma coisa. Era a postura de um homem devendo alguma coisa. O Luiz Camilo estava parado de frente para ele, o charuto entre os dedos, o olhar duro, balançando a cabeça de um jeito que não prometia nada de bom. Num determinado momento, ele apontou a bengala de madeira no peito do meu pai. Encostou a ponta de metal prateado bem no meio do peito dele. O Jorge deu um passinho para trás. O Luiz Camilo riu. Foi uma risada que eu ouvi lá da moita, uma risada seca, curta, daquelas que não tem alegria nenhuma dentro. Eu fugi dali antes que o meu pai descesse pela estradinha. Corri o caminho de volta quase sem respirar, pulando pedra, atravessando o riachinho descalça, sentindo a água gelada morder os meus pezinhos até doer. Quando cheguei em casa, joguei-me em cima da esteira,
Apertei a florzinha no peito e fiquei tremendo. Não era de frio, era de medo. Era de uma coisa que eu tinha visto e que não sabia explicar, mas que eu já sentia, pelo instinto que Deus dá para as criaturinhas pequenas, que ia cair em cima da minha cabeça cedo ou tarde. Meu pai chegou bem mais tarde naquela noite. Não cambaleava como das outras vezes. Vinha sério, mudo, o rosto pálido como cera derretida, nem me olhou quando entrou. Foi direto para a lata escondida embaixo do assoalho, tirou o dinheirinho que estava lá, contou, balançou a cabeça e guardou tudo de volta. Ficou sentado na beira da mesa até o galo cantar. Cabeça baixa, mão no rosto. Um homem consumido por dentro. E eu, deitada na esteira com os olhinhos fechados fingindo que dormia, entendi que a sombra que eu vinha sentindo crescer dentro daquela casa tinha finalmente um dono. Tinha um rosto. Tinha umas botas pretas lustradas. E que o nome dessa sombra ia acabar chegando até mim, de um jeito ou de outro. Só não imaginava, naquele momento, o quanto doeria quando chegasse. Os dias que vieram depois daquela noite que eu espionei a Rinha foram os mais estranhos que eu tinha vivido até então. Meu pai parou de sair. Ficou em casa, mas não era bem estar em casa. Era uma presença de corpo sem alma. Ele sentava no batente da porta e ficava horas olhando o horizonte. Não falava comigo, não ralhava, não mandava eu fazer nada. Era como se eu tivesse ficado invisível. Era como se ele já tivesse ido embora por dentro, mesmo com o corpo ainda sentado ali. Eu sentia uma coisa esquisita no ar. Uma coisa pesada, como aquele ar abafado que vem antes da tempestade grande, quando a natureza inteira para de se mexer, os passarinhos somem dos galhos, o vento para de bater. Os bichos, escutem bem o que vou contar. Os bichos pressentem. A cachorrinha vira-lata que a gente tinha, uma cadelinha fuinha de pelo amarelo que eu chamava de Janoca, ficou aqueles dias grudada no meu calcanhar. Não desgrudava. Me seguia pro tanque, me seguia pra horta, me seguia pro terreiro. Dormia encostadinha na esteira ao meu lado. Gemia baixinho de madrugada, sem motivo. Ela sabia. Os bichinhos enxergam o que os olhos humanos não conseguem ver. Numa dessas manhãs, meu pai me chamou. Chamou do jeito mais suave que eu tinha ouvido ele falar desde o sumiço da minha mãe. Uma voz que eu quase não reconheci. Disse que a gente ia fazer uma viagem curtinha. Que ele tinha que resolver uma coisa do outro lado da serra e que queria me levar junto porque não tinha com quem deixar. Eu estranhei na hora. Estranhei porque ele nunca tinha me levado para canto nenhum. Eu era menina de casa, criada dentro daquele terreiro. Mas obedeci. Criança daquele tempo, obedecia ao pai sem questionar. Essa era a regra. Ele mandou eu pegar uma troca de roupa. Só uma. Um vestidinho de chita, uma calcinha, um par de meia de lã grossa que a dona Cecília tinha me dado num dos invernos anteriores. Eu guardei tudo dentro de um pano amarrado nas 4 pontas, feito trouxa. Quis levar a florzinha também. A minha bonequinha de sabugo de milho, minha companheira de todas as horas, apertei ela dentro da trouxa, bem no meio da roupa, para não machucar. A carroça chegou antes do galo cantar. Era emprestada do vizinho de mais longe, puxada por um cavalo magrelo de pelo malhado. O Jorge subiu na boleia, me levantou pela cintura e me sentou ao lado dele. A Janoca ficou lá no terreiro, amarrada por um barbante que ele mesmo fez questão de amarrar antes de a gente partir. A cachorrinha latia, puxava o barbante, se debatia, olhava para mim com aqueles olhinhos melados e ganindo de um jeito que rachava o peito. Eu queria descer, queria soltar ela, queria ficar ali. Mas o Jorge chicoteou o cavalo e a carroça foi andando. A última imagem que eu tenho daquela casa é a imagem da Janoca se debatendo no barbante, ganindo o meu nome do jeito que bichinho gane, enquanto a gente se afastava pela estradinha que descia para a serra. A madrugada ainda estava escura, com uns farrapos de neblina colados no chão. A geada tinha endurecido tudo. As rodas da carroça faziam um barulho seco, estalando as pedrinhas do caminho. O Jorge não falou uma palavra durante a viagem toda.
Só olhava para frente, o chapéu puxado para os olhos, o maxilar travado. Eu, sentada ao lado dele, olhava para os lados, observando o mundo que eu nunca tinha visto antes. Os pastos enormes, esbranquiçados pela geada. Os pinheiros altos, de copa escura, parados contra o céu pálido. Os morros se erguendo um atrás do outro, feito ondas de um mar de pedra. Um mundo grande, um mundo que eu não conhecia. Um mundo que ia me engolir. A gente rodou um bom pedaço. Não sei dizer quanto tempo. Sei que o sol começou a subir devagarinho, pintando o céu de um tom dourado claro, sem conseguir aquecer nada. A geada resistia, até que ele puxou as rédeas num trecho que eu nunca mais esqueci. Era uma campina larga, plana, com o pasto baixo e amarelado, sem nenhuma casa por perto, sem nenhum sinal de gente. Só um casebre ao longe, encostado numa beira de mato. Uma tapera velha, de parede de barro caindo aos pedaços, telhado de sapé furado em vários lugares, porta bamba encostada no vão. Parecia moradia de gente que tinha morrido fazia tempo. O Jorge desceu primeiro. Deu a volta na carroça, me pegou pela cintura e me pôs no chão. Eu estava tremendo. Não só de frio. Estava tremendo daquele tremor que sobe quando o corpo sente o perigo antes da cabeça entender. Ele pegou minha trouxinha, pegou uma marmita de alumínio que ele tinha trazido, pegou uma garrafinha de água e foi caminhando na direção da tapera. Eu fui atrás, agarrada na barra do casaco surrado dele. Dentro, o casebre era ainda pior do que parecia de fora. O chão era de terra úmida, com um cheiro forte de mofo. Tinha uma esteira de palha toda desfeita num canto, uma lata de folha enferrujada no outro. Um toco de madeira que devia ter servido de banco um dia, quando aquilo ainda era casa de gente. Ele arrumou a marmita e a garrafinha em cima do toco. Desencostou a esteira da parede. Arrumou minha trouxinha do lado. Virou para mim. E foi naquele momento que os olhos dele mudaram. Ficaram fundos, vazios, como dois poços secos. Ele disse, numa voz baixinha, que era para eu esperar ali, que ele precisava resolver uma coisa e ia voltar, que era para eu ficar quietinha, não sair da tapera por nada, não fazer barulho. Tirou o casaco grosso de lã que estava usando por cima da camisa dele, aquele casaco velho de cor terrosa, com botões de osso, um casaco que eu conhecia desde que me entendia por gente. Dobrou com capricho e colocou em cima da esteira. Disse que era para eu usar para esquentar, que o frio ia apertar. E pronto. Virou as costas. Foi o último olhar. O olhar que eu guardei para o resto da vida. Ele virou, atravessou a porta bamba e saiu andando pela campina em direção à carroça. Eu fiquei na porta, encostada no batente, olhando ele ir. As botinas dele esmagavam a geada do chão com aquele estalo seco que eu já conhecia. Cada passo se afastava mais. Cada passo se afastava mais. Ele subiu na boleia, pegou as rédeas, bateu no lombo do cavalo e a carroça começou a rodar pela campina, virando um pontinho no meio do nada. Eu fiquei ali, parada, com o coraçãozinho pulando dentro do peito tão forte que eu achei que ia sair pela boca. E uma voz miúda, bem lá no fundo da alma, me dizendo o que a minha cabeça ainda não queria aceitar. Ele não ia voltar. Ele tinha me deixado ali. E eu não sabia por quê. Fiquei parada na porta daquela tapera um tempão depois que a carroça sumiu no horizonte. O relógio da dor não bate igual ao relógio do mundo. Bate mais devagar, bate mais fundo. Eu só sei que o sol subiu, atravessou o céu inteiro e foi começando a descer do outro lado antes de eu conseguir me mexer. Quando finalmente entrei na tapera de vez, o cheiro de mofo bateu forte na narina. Era um cheiro doce, enjoativo, de parede que tinha juntado umidade por tempo demais. O chão de terra era gelado, mesmo com as meias de lã grossa que a dona Cecília tinha me dado no inverno anterior. Aquelas de tricô feito à mão, com uns pontos tortos e apertados. E sentei na beirada da esteira de palha, com a trouxinha no colo, olhando a marmita de alumínio em cima do toco de madeira. Ainda não tinha mexido nela. Nem na água. A fome, minha gente que escuta, ela é uma coisa esquisita. No começo,
Ela grita. Parece que o estômago vai virar do avesso. Mas passa um tempo e ela se cala. Vira uma coisa mais fria, uma fraqueza dentro dos braços e das pernas que deixa a pessoa sem vontade de nada. Foi esse tipo de fome que me pegou. Abria a marmita, olhava para dentro, fechava outra vez. Tinha um pedaço de pão e um bocado de carne seca. Era o que ele tinha deixado. Mas eu não conseguia. A primeira noite dentro daquele casebre foi a mais comprida noite da minha vida. O sol foi embora devagar. A campina lá fora ficou toda preta e os barulhinhos do mato foram acordando um atrás do outro. O piar de coruja bem longe, o zumbir dos grilos, o roçar de alguma coisa se mexendo no meio da mata. Cada estalo de galho me fazia saltar. Eu me agarrei na florzinha dentro da trouxa, apertei a bonequinha contra o peito e fiquei acordada a noite inteira, com os olhinhos arregalados, fitando a escuridão, implorando sem palavras que o sol nascesse rápido. Em um certo momento da madrugada, eu fiz uma coisa. Peguei o casaco de lã que meu pai tinha deixado. Aquele casaco velho de cor terrosa, com botões de osso. Vesti por cima do meu vestidinho de chita. Era grande demais. As mangas passavam das minhas mãos, o corpo descia até os joelhos, a gola subia até o nariz. E tinha o cheiro dele, o cheiro do meu pai, um cheiro de fumo mascado, de suor seco, de homem que trabalha na terra. Eu chorei abraçada naquele casaco, sabe? Chorei sem fazer barulho, só com o corpinho todo tremendo. Chorei de saudade de um pai que, mesmo ali, vestido em mim, já tinha me abandonado. Porque o coração da gente é um bicho louco. Ele continua amando quem machuca. Ele demora para desaprender. O sol nasceu. Foi subindo. Eu continuava parada na esteira, sem me mexer, com o casaco grande vestido em cima do corpo. A porta bamba da tapera balançava com o vento. O dia foi passando. O estômago doía. A boca estava seca. Eu tomei uns goles da garrafinha de água, bem aos pouquinhos, porque tinha medo de acabar. Olhei para a marmita, abri, peguei um pedacinho miúdo de pão, mastiguei sem sentir gosto. Engoli sem vontade. Fiquei com nojo de mim mesma por estar comendo o que ele tinha deixado. Parecia que, ao comer, eu estava aceitando o que ele tinha feito. Parecia que eu estava dizendo: está bem, pai. Está tudo bem. Me deixa aqui. A tarde veio, mais vazia que a manhã. Em algum momento, eu escutei um barulho lá fora. O coração deu um pulo. Pensei que era ele. Corri para a porta, olhei e vi só um cavalo solto pastando ao longe. Um cavalo que devia ter fugido de alguma tropa. Não era ele. Nunca ia ser ele. Cada hora que passava sem a carroça aparecer no horizonte, uma coisinha dentro do meu peito ia morrendo. E uma outra coisa ia nascendo junto. Uma raiva miudinha. Uma mágoa que começava a endurecer. A segunda noite chegou. E foi pior que a primeira. Porque agora eu não tinha mais a esperança da manhã anterior. Sabia no corpo, sabia no peito, que ele não ia voltar. E é uma coisa estranha, sabem, quando a gente entende que foi abandonada daquele jeito. A gente pensa que vem um grito, vem um desespero. Mas não é bem assim. O que veio em mim foi um silêncio. Um silêncio tão denso que parecia me embrulhar feito cobertor de lã pesada. Eu fiquei horas olhando a escuridão sem pensar nada, só sentindo o peito cavado. Em um dado momento, um bichinho pequenino entrou pela fresta do barro. Um ratinho do mato, daqueles miúdos, de pelo cinzento. Ele veio farejando o pedaço de pão que eu tinha deixado na marmita, mexendo o focinho miúdo. Eu fiquei paradinha, olhando aquele bichinho, e uma coisa esquisita aconteceu. Eu não tive medo dele. Senti que a gente era parecido. Dois seres pequeninos tentando achar um bocadinho de pão no frio do mundo. Deixei ele comer um pouquinho. Depois ele saiu pela mesma fresta, carregando uma migalha na boca. Foi nesse momento da história que me aconteceu uma coisa que eu nunca tinha vivido. Alguma parte de mim envelheceu de uma vez. Não foi uma mudança grande. Foi só um pensamento que passou dentro da cabeça. Um pensamento simples. Se eu ficar aqui, eu morro.
Ninguém vem me buscar. Se eu quiser viver, eu mesma tenho que procurar saída. Foi esse pensamento, meus queridos, que me levantou no dia seguinte. Era madrugada ainda. O céu começava a clarear numa cor de rosa pálido, daquelas lindezas que o sertão tem e só quem já viveu no meio do mato conhece. Eu me levantei da esteira com o corpo dolorido, os músculos todos duros do frio. Dobrei o casaco do Jorge e vesti de novo, porque era a única coisa que eu tinha para esquentar. Peguei a garrafinha de água, peguei o resto do pão dentro da marmita, embrulhei num pedaço de pano. Peguei a florzinha e guardei no bolso grande do casaco. E saí. A porta bamba rangeu no vão quando eu empurrei. A campina lá fora estava toda esbranquiçada pela geada nova. O ar mordia a cara. Os meus pezinhos, dentro das meias de tricô, afundavam na crosta gelada do capim rasteiro. Eu dei 3 passos, parei, olhei para trás, para aquela tapera escura de cor de barro. Aquela tapera foi a lápide do meu antes, viu? Lá dentro, eu tinha enterrado a parte que ainda acreditava no pai. Lá fora, o que começava a te andar era uma outra pessoa. Tinha medo, sim, medo que fazia o dente bater no dente. Mas pela primeira vez na vida, tinha decidido uma coisa por si mesma. Comecei a caminhar pela estradinha de terra. Sem saber para onde ia, sem saber se ia chegar em algum canto. Só sabia que ficar era morrer. E que andar, por pior que fosse, era uma chance. Uma pequena chance. Mas era minha. O que você faria no meu lugar? Me conta nos comentários. Porque eu ainda me pergunto se foi coragem ou desespero que me empurrou para fora daquela esteira. Eu tinha medo até de movimentar lá dentro. Imagina sair pro meio do nada sozinha. Mas alguma coisa maior do que eu me empurrou. Comecei a andar pela estradinha de terra dura com o corpo todinho tremendo. Não era só o frio, era tudo junto. Era o medo de não saber para onde estava indo, era a fraqueza da fome, era o peso do casaco grande do Jorge escorregando dos ombros miúdos, era o barulho do próprio coração batendo nos ouvidos feito tambor. Cada passo meu fazia um estalo seco na geada. Era um som que lembrava as botinas do meu pai se afastando, só que agora o som era meu, e eu seguia na direção contrária. Por algum motivo, essa troca me deu um pedacinho de força. Eu não era mais quem ficava parada ouvindo o outro se afastar. Eu era a que se afastava. Era a que escolhia ir. A estradinha descia por uma encosta suave, cortando uma campina larga e amarelada, daquelas sem cerca, sem porteira, sem nada que dissesse onde começava uma propriedade e onde acabava a outra. Só pasto e mais pasto, só morro e mais morro, só o céu imenso lá em cima, num cinza fosco de manhã de inverno pesado. Eu segui andando, olhando os próprios pés dentro das meias de tricô, que já estavam molhadas pela umidade, sentindo as pontinhas dos dedos ardendo de tão frias. O tempo passou. Não sei quanto. Eu só sei que uma hora o sol finalmente conseguiu furar a neblina e colorir o mundo de um dourado fraco, aquele dourado sem calor que o inverno da serra oferece. E quando eu levantei os olhinhos para descansar do chão, eu vi. Lá longe, bem longe, no finalzinho da estradinha, onde a terra fazia uma curva em volta de um morro, tinha uma figura humana, caminhando na minha direção. Gente, meu coração parou. Juro para vocês. Ele parou por um segundo que durou 1 ano. Depois voltou a bater, mas batendo errado, descompassado, feito passarinho preso numa gaiola querendo sair. Minhas pernas ficaram tão moles que eu quase caí sentada ali no chão. O primeiro pensamento que passou na minha cabeça foi de alegria. Pensei que era meu pai. Pensei que ele tinha se arrependido e tinha vindo me buscar. Pensei em correr. Mas antes da perna obedecer, os olhinhos repararam melhor. Aquela figura não vinha de carroça. Vinha a pé. E era menor do que o Jorge. Era mais curvada. O segundo pensamento foi de pavor. Pensei em malfeitor. Pensei em desses homens maus de estrada que a gente escutava falar nas conversas dos adultos, desses que pegavam criança perdida e levavam para longe para nunca mais voltar. Meu primeiro impulso foi de correr para o lado contrário, mas as pernas não me obedeceram.
Fiquei pregada na estradinha, feito bezerrinha encurralada no curral, olhando aquela figura se aproximar sem conseguir fazer nada. Conforme ela foi chegando mais perto, fui vendo melhor. Não era homem, era mulher. Uma mulher magra, muito magra, de roupa em farrapos. Usava um vestido que um dia devia ter tido cor, mas agora era só um cinzento sujo, todo esfiapado nas bainhas. Por cima, um xale todo furado. Nos pés, umas alpercatas que mais pareciam tiras de couro amarradas no tornozelo. Nas costas dela, um saco grande de aniagem, daqueles de carregar coisa, todo remendado com linha grossa. Ela caminhava curvada pelo peso do saco. Os cabelos, compridos, emaranhados, caíam pelos ombros como cipó seco caindo de árvore velha. Quando ela chegou perto o suficiente de eu enxergar o rosto, o medo voltou com força redobrada. Era um rosto chupado, com as maçãs afiadas marcando sob a pele. Os olhos fundos, com olheiras escuras em volta, a boca fina, rachada nos cantos. Era um rosto de quem tinha sofrido coisas que eu nem podia imaginar. Parecia aparição. Parecia assombração de história que a gente escuta à beira do fogão. Ela parou de andar uns passos antes de chegar em mim. Ficou lá, com o saco nas costas, olhando para minha direção. E eu olhando para ela. Duas criaturinhas no meio daquela campina imensa, com o vento frio passando entre as duas, sem dizer nada. Aí aconteceu uma coisa que eu vou lembrar até o meu último dia. O saco caiu das costas dela. Caiu feito pedra. Fez um baque surdo no chão gelado. As pernas dela fraquejaram, e ela foi descendo, descendo, até cair de joelhos no meio da estradinha. E começou a tremer inteira. Parecia que tinha visto um fantasma. Eu comecei a gritar. Gritei com toda a força que tinha no peitinho pequeno. Gritei por socorro. Gritei chamando Deus. Gritei sem palavras, só um som de pavor que saía de dentro de mim feito bicho ferido. Chorava alto, dava passinhos para trás, pedia perdão a Deus por tudo que eu tinha feito de errado na vida, achando que ia morrer ali. Pensei que era assombração. Pensei que aquela mulher em farrapos era a alma penada, querendo me levar para o outro lado. Ela, do chão, com as mãos no rosto, só dizia uma palavra. Repetia sem parar. Uma palavra que eu demorei a conseguir escutar no meio do meu próprio grito. E quando eu finalmente escutei, o chão fugiu dos meus pés. Ela estava dizendo o meu nome. Madalena. 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 Eu parei de gritar. Parei até de respirar. Como é que uma mulher desconhecida, no meio do nada, sabia meu nome? Eu nunca tinha visto aquela figura na minha vida. Nunca. Ela continuou ali de joelhos, trêmula, chorando uma choradeira rouca que quase não saía da garganta. E me chamava com uma voz que parecia vir de muito longe. Uma voz quebrada de quem gritava faz muito tempo sem ter quem escutasse. Eu fui ficando calma aos pouquinhos. A parte adulta de mim, aquela que tinha nascido naquela segunda noite na tapera, começou a tomar o controle. Olhei para aquela mulher ajoelhada. Olhei para os olhos dela. Olhos fundos, sim. Olhos tristes, sim. Mas olhos que tinham uma coisa que eu conhecia. Uma coisa que mexeu num lugar escondido dentro de mim. Num lugar que eu nem sabia que ainda existia. Era o olhar da mulher, penteando o cabelo contra a luz da janela. Era o olhar do cheiro de lavanda. Era o olhar do cantar baixinho que embalava as minhas madrugadas mais antigas, aquelas de quando eu nem andava direito. Eu abri a boca para dizer alguma coisa, mas a palavra não saiu. A palavra ficou presa na garganta, com um nó que doía feito pedra engolida. Minhas perninhas começaram a tremer. O casaco do Jorge pesou 10 vezes mais em cima dos meus ombros. Eu não queria acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Não podia ser. Não podia ser. Ela estava embaixo da terra. Ela tinha morrido na época em que eu ainda era muito pequenininha. Meu pai tinha falado. A história estava contada. Estava fechada. Mas o coração, que é sábio, que é antigo,
que sabe o que a cabeça não quer aceitar, o coração já tinha entendido. E começou a bater tão forte, que eu achei que ia rachar. Ela se levantou do chão com dificuldade. As pernas dela tremiam tanto que eu achei que ela ia tombar outra vez. Mas a força que move uma mãe é uma força que não cabe em livro nenhum. Não tem explicação de médico, não tem palavra no dicionário. Ela juntou cada pedacinho de sobra que tinha dentro daquele corpo magro e veio andando na minha direção, bem devagar, com as mãos estendidas, igual quem chega perto de passarinho assustado que pode levantar voo a qualquer momento. Eu não me mexi. Não podia. Era como se meus pés tivessem sido pregados na terra gelada. A figura dela ia ficando cada vez maior, os passos cada vez mais perto, e eu podia ver o rosto dela melhor agora. Podia ver as lágrimas descendo pelas bochechas chupadas. Podia ver a boca tremendo. Podia ver aquele olhar que subia do meu pezinho até o meu rosto, me examinando inteira, como se quisesse gravar cada centímetro do meu corpo antes que o mundo atirasse de mim outra vez. Quando ela chegou em mim, parou. Não me abraçou. Não me tocou. Ficou parada a um braço de distância, respirando rápido. E foi aí que ela me contou. Contou de um jeito meio quebrado, meio sem nexo, com as frases saindo embaralhadas da boca rachada, porque ela tinha coisa demais engasgada para falar de uma vez só. E eu fui ouvindo, fui juntando os cacos, fui montando na minha cabeça, aos poucos, o quebra-cabeça da minha vida. Ela me disse, com a voz trêmula, que era minha mãe, que se chamava Benedita, que tinha sido a mulher do Jorge, que tinha me gerado no próprio ventre, me amamentado no próprio peito, me cantado de madrugada para eu dormir, e que nunca, em momento nenhum, tinha sido levada por doença alguma. A história do mal de Chagas era mentira. Era tudo mentira. Era uma história inventada para tampar o sol com a peneira. A verdade, ela foi contando, foi outra. O Jorge sempre tinha sido um homem difícil, mas foi piorando. E um dia, muito tempo atrás, quando eu ainda era muito pequenininha e nem andava direito, uma discussão grande aconteceu dentro daquela casa. Um desentendimento feio que eu não me lembro, porque minha cabeça de bebê não guardou. E ele pôs a minha mãe na rua. Pôs com violência. Disse que, se ela tentasse voltar, se tentasse chegar perto de mim, ia pagar com a vida. E ela, naquele tempo, acreditou. Porque o Jorge tinha o rosto de quem cumpre o que promete. Ela saiu de casa com a roupa do corpo, sem destino, sem um tostão, sem ter para onde ir. Aqui é a parte mais dura. Eu preciso contar para vocês compreenderem até onde uma mãe chega quando arrancam dela a cria. Minha mãe não conseguiu se aprumar de novo. O mundo não deu espaço para ela. Família não tinha, porque tinha vindo de fora. Não tinha parente naquela região. Mulher sozinha naquele tempo, sem família e sem homem. Não achava emprego, não achava casa. Ela foi parar na rua. Foi dormir em batente de venda. Foi virar uma daquelas figuras que o povo passa e desvia o olhar. E por todos esses anos ficou vagando de vila em vila, vivendo de um bocado dado aqui, de uma sobra ali, carregando aquele saco de aniagem com os poucos trapos que possuía. Mas ela nunca se afastou da região. Nunca. Mesmo com a ameaça do Jorge pesando sobre a cabeça dela, ela não conseguiu ir embora. Ficou rondando de longe, olhando a casinha da serra de trás das moitas, esperando um vislumbre meu quando eu saía para o terreiro brincar. Ela me via crescer de longe, me via varrendo o chão, me via conversando com a florzinha, e chorava. Todas as noites ela chorava, encolhida embaixo de algum beiral de telhado, apertando contra o peito a lembrança de um bebezinho que tinha sido arrancado dos braços dela. Ela me contou isso e eu fui ficando gelada por dentro. Não era o frio do ar, era outra coisa. Era o frio da verdade caindo de uma vez em cima de mim, grande demais para uma cabecinha miúda processar. Eu fui entendendo que a história que o meu pai tinha me contado a vida inteira era uma mentira. Que ele tinha me roubado uma mãe viva. Que ele tinha plantado na minha cabeça a ideia de que eu era órfã, quando, na verdade, a minha mãe estava ali do lado, sofrendo por mim, esperando por mim, respirando o mesmo ar que eu. Mas faltava o pedaço final do quebra-cabeça.
Faltava explicar como é que ela tinha me achado naquela estradinha deserta, naquela manhã. E ela, com a voz ainda mais fraquinha, me explicou. Tinha chegado um boato pela vizinhança. Um boato que tinha corrido de boca em boca feito fogo no capim seco. O boato dizia que a filhinha do Jorge tinha sumido no meio do mato, que o pai estava chorando desesperado, pedindo ajuda para procurar a menininha perdida. E foi aí que aconteceu uma coisa que ela nem esperava. Algumas vizinhas, desconfiadas da história, resolveram procurar ela nas vilas para perguntar se eu não estava com ela, se ela não tinha me achado ou me levado. Como se no fundo da cabeça daquelas mulheres já pairasse uma suspeita que ninguém dizia alto. E foi essa ida das vizinhas que fez o peito da minha mãe rachar de vez. Ela ouviu aquilo e algo dentro dela rachou. Porque mãe, sabe, mãe não acredita em certas histórias. Mãe tem um sexto sentido que nenhum vigário consegue explicar no sermão. Ela sentiu na alma que não tinha sumiço nenhum no mato. Sentiu que tinha coisa podre por trás. E um vizinho, um homem que ela conhecia de vista, um homem bom chamado Geraldo, se compadeceu dela e resolveu ajudar. Ele tinha escutado de uma fonte confiável sobre uma carroça que tinha sido vista saindo da nossa casa antes do galo cantar, rumando para o lado da serra de cima. E foi ele quem pegou uma carroça e levou minha mãe até a beirada daquele caminho, deixando ela lá para seguir a pé, para procurar de canto em canto. Ela caminhou a madrugada inteira. Caminhou com as alpercatas gastas, com o saco nas costas, com o corpo fraco, com a fé única de que ia me encontrar. E me encontrou. Me encontrou viva, naquela curva de estradinha, com o casaco do meu pai grande demais me enrolando, com os olhinhos arregalados de medo. Foi quando ela terminou de contar que a coisa aconteceu. Ela deu mais um passinho para frente, ajoelhou outra vez diante de mim e me abraçou. Me abraçou com um pouco de força que ainda tinha. E eu senti aquele calor esquisito entrando pela geada. Senti o peito dela, ossudo e quente, encostando no meu rosto. Senti o cheiro daquela pele castigada que, debaixo do suor e da sujeira, ainda tinha, lá no fundo, um traço distante de lavanda. A mesma lavanda das minhas memórias soltas de manhãzinha. E foi ali, naquele abraço apertado no meio da campina gelada, que eu me encontrei. Pela primeira vez em todos esses invernos que eu já tinha juntado, eu soube o meu próprio peso. Eu soube quem eu era. Eu era filha, eu tinha mãe. E ela nunca, nunca tinha desistido de mim. Ficamos abraçadas naquela campina um tempão. Eu não queria soltar. Ela não queria soltar. Parecia que o mundo tinha parado ao nosso redor só para deixar a gente juntar os cacos de tudo que tinha sido tirado. Mas o frio ia apertando. As pontinhas dos dedos dela estavam roxas. Os meus pés, dentro das meias molhadas, já não sentiam direito. Ela se afastou um pouquinho, olhou para mim e, com um jeito de quem tinha acabado de encontrar a força que achou que tinha perdido para sempre, pegou minha mão. E começou a caminhar. Comigo junto. Não para o mato. Não para longe. Ela caminhou na direção contrária de onde a carroça tinha me levado. Caminhou na direção do povoado. Na direção da nossa casa. Na direção do Jorge. Eu estranhei na hora. Puxei a mão dela de levinho, sem querer, sem entender. Porque meu coraçãozinho tinha medo. Medo daquele homem. Medo do que ele ia fazer quando nos visse chegar. Mas ela apertou mais firme a minha mão. Não disse muita coisa. Só foi andando. Com o passo cansado, o corpo magrinho, o saco de aniagem abandonado no meio da campina, porque agora ela tinha uma coisa muito mais valiosa para carregar. Eu. A Benedita, minha mãe, tinha uma força ali que eu nunca tinha visto. Uma força que não era do corpo. Era da alma. Era a força de quem passou anos fazendo um silêncio engolido. Anos engolindo mágoa. Anos comendo poeira do mundo. E naquela manhã já não tinha mais o que engolir. A coisa tinha que sair. A verdade tinha que aparecer no sol. A gente andou o caminho inteiro de volta. Demorou horas. O sol chegou no alto do céu e começou a descer outra vez. A geada derreteu nas folhas dos pastos.
O caminho ficou mais barrento, mais difícil. Mas ela não parou. Parava só para me ajustar o casaco do Jorge nos ombros, para me dar um golinho de água da garrafinha que eu ainda carregava, para encostar a cabeça na minha testa e sorrir um sorriso sem dente que era mais bonito que qualquer retrato. Quando chegamos no alto do morro de onde se enxergava a nossa casinha, o coração bateu forte. Dava para ver, de cima, que tinha movimento embaixo, tinha gente no terreiro, tinha muita gente. Mais gente do que eu já tinha visto junta naquele lugar em toda a minha existência. Era a vizinhança inteira. Era a dona Cecília, com o avental dela amarrado na cintura, gesticulando para as outras mulheres. Era o seu Paulo da venda. Eram umas senhoras que eu conhecia de vista das outras propriedades. Eram os homens a cavalo, daqueles que costumavam ajudar em bateria no mato, e no meio da roda, sentado num banquinho de madeira, estava o Jorge. Ele estava com a cara escondida nas mãos, ombros caídos, fingindo choro. De longe, quem não conhecesse, diria que era um homem arrasado, destruído pela perda da filha que tinha sumido no mato. As vizinhas estavam em volta dele, consolando. Uma segurava no ombro, outra passava a mão na cabeça. Uma terceira trazia um copo de água. Era um teatro de lágrimas falsas, daquelas que saem pelos olhos para enganar quem olha por fora, mas que por dentro não molham nada porque não tem verdade. A Benedita parou no alto do morro comigo. Olhou aquela cena lá embaixo, apertou a minha mão e começou a descer. Cada passo fazia um barulho pequeno na terra barrenta. Fomos chegando perto até entrar no terreiro, e foi aí que o silêncio cortou o ar como faca afiada. A primeira a nos ver foi a dona Cecília. Ela levantou os olhos, viu a gente se aproximando e levou a mão na boca. Os olhos dela ficaram arregalados, virou o corpo na nossa direção. Isso fez as outras mulheres virarem também. E as outras, e as outras. Foi uma onda. Cada par de olhos que se encontrava com a gente abria na cara um espanto diferente. Tinha quem me olhasse primeiro, com alívio de me ver viva. Tinha quem olhasse direto para Benedita e ficasse pálido feito defunto, porque reconheciam ela. Reconheciam aquela mulher que supostamente tinha sido levada pelo mal de Chagas. O Jorge demorou a perceber o silêncio. Ele continuou com a cara nas mãos fazendo drama, até que uma das senhoras cutucou o ombro dele. Ele levantou a cabeça devagar, ainda fingindo que estava chorando. E aí a cara dele encontrou a nossa. Nunca, em toda a minha existência, eu tinha visto um homem perder a cor daquele jeito. O sangue fugiu do rosto dele. A boca abriu num espanto mudo. As mãos, que estavam fingindo limpar lágrima, pararam no ar. Os olhos viraram 2 pratos, e eu enxerguei, bem no fundo daquelas pupilas, uma coisa que eu nunca tinha visto no meu pai. Medo de gelar osso. Foi a Benedita quem falou. A minha mãe, que todo mundo pensava morta, soltou a minha mão, deu uns passos à frente e falou na frente da vizinhança inteira. Falou com uma voz que eu não sabia que cabia dentro daquele corpo magro. Era uma voz firme, alta, cheia de anos de silêncio acumulados. Contou a história toda. Contou que tinha sido posta na rua. Contou das ameaças. Contou que o Jorge tinha inventado a história da doença para explicar o sumiço dela. Contou que tinha vivido de bocado pelas vilas. Contou que a filha dele estava ali viva, mas não por obra dele. Estava ali porque Deus não tinha deixado ela morrer naquela tapera pro lado da serra de cima, para onde o próprio pai tinha levado. Quando a palavra tapera saiu da boca da minha mãe, um homem que estava no fundo da roda, um homem alto, magro, de bota lustrada e bengala de ponta prateada, se mexeu. O Luiz Camilo. Ele estava ali, no meio da vizinhança, para receber o que tinha combinado. Tinha ido até a nossa casa, justamente naquela manhã, para confirmar que o Jorge tinha cumprido a parte dele, e já estava organizando os homens para irem buscar a encomenda na tapera da serra. Só que, ao chegar no quintal e ver o teatro do choro armado pela vizinhança, ficou esperando o povo ir embora para tratar o assunto em particular. Porque a menina, vejam bem, era o pagamento da dívida.
Era o preço que o Jorge tinha oferecido para se livrar da bengala lustrada encostando no peito dele. Essa parte da verdade foi a que destruiu o meu pai, porque foi o próprio Luiz Camilo, com aquele jeito frio de cobrador, que abriu a boca no meio do silêncio e confirmou tudo. Disse, na frente da vizinhança, que o Jorge tinha prometido à filha para quitar a dívida de rinha de galo, que a menina era para ir trabalhar na propriedade dele até o débito ser pago, e que o tal sumiço no mato era combinação entre os dois para não levantar suspeita. A vizinhança soltou um grito coletivo. Um som de horror misturado com indignação. As mulheres se benzeram. Os homens levantaram das cadeiras. O seu Paulo cuspiu no chão em sinal de nojo. E eu, no meio daquilo tudo, entendi pela primeira vez com clareza total o que tinha acontecido comigo. A carroça, a tapera, o casaco deixado, a marmita, tudo tinha sido teatro do Jorge para me entregar para aquele homem. Tudo. O Jorge ficou uns segundos paralisado no banquinho. Depois, a cara dele mudou. Aquele rosto pálido foi ficando vermelho. Os olhos, que um instante antes estavam arregalados de medo, começaram a ficar duros, injetados, cheios daquela fúria de quem se viu encurralado sem saída. Ele levantou do banco num pulo e avançou na direção da minha mãe, as mãos estendidas para frente, o maxilar trancado. Veio com a intenção de fazer na frente de todo mundo o que fazia atrás de portas fechadas. Mas ele não chegou nem perto. A dona Cecília, que tinha peito largo e temperamento de macho, se jogou na frente da gente com uma agilidade que ninguém imaginava que ela tinha. E atrás dela vieram outras mulheres, a dona Rosalinda, que era lavadeira da região, a dona Filomena, da casa de baixo, as duas filhas moças do seu Paulo, até umas meninas novinhas que trabalhavam de cozinheira para os fazendeiros. Foi uma onda de saia, de avental, de braço levantado, de voz gritando basta. Elas formaram um escudo em volta de nós duas. Um escudo de mulher protegendo mulher. Um escudo que tem uma força que nenhum homem consegue vencer. Os homens da vizinhança, que até ali tinham ficado parados, finalmente se mexeram. O seu Paulo deu um passo à frente, bem plantado no chão, com aquele seu jeito de comerciante que não tinha medo de ninguém, e olhou para o Jorge com um olhar que não precisava de tradução. Outros vieram atrás. Rodearam o meu pai. Puseram as mãos nos ombros dele. Falaram baixo, mas firme. Falaram de justiça. Falaram de mandar buscar a polícia da vila mais próxima. Falaram que ele ia responder pelo que tinha feito. Algum deles pegou um cordão de couro e amarrou os pulsos dele ali mesmo, no meio do quintal, para garantir que não fugisse. O Luiz Camilo, que tinha soltado a verdade, achou que podia sair ileso. Sair, tomar o cavalo e voltar para sua propriedade no Vale de Baixo. Mas não saiu. A vizinhança tinha acabado de descobrir que ele era dono de rinha, que emprestava dinheiro a juros altos para os apostadores e que aceitava gente como pagamento de dívida. Não era só o Jorge o monstro daquela história. Ele era o outro monstro. O que comprava o monstro. O que movimentava a engrenagem da desgraça. Uns homens da região foram em cima dele também. O charuto caiu da boca. A bengala de ponta prateada, aquela mesma que um dia tinha encostado no peito do meu pai, foi tomada da mão dele e ficou largada no chão do terreiro, sem dono. Enquanto a justiça dos homens se arrumava ali, a dona Cecília se voltou para nós. Pegou a minha mão livre, a que não estava segurando a da minha mãe, e sem perder tempo puxou a gente dali. Tirou a Benedita do centro daquele tumulto. Me tirou de perto daquela cena de grito e confusão. Disse, com aquela voz firme que nunca deixava dúvida, que a gente ia para a casa dela naquele instante. Que não era para a gente ficar mais um minuto debaixo do mesmo telhado do Jorge. Ela nos levou pelo caminho de pedra que separava as propriedades. Uma trilha curta, cercada de moitas de samambaia que eu já tinha andado algumas vezes. A casa da dona Cecília era maior que a nossa. Telhado de telha de verdade, paredes caiadas de branco, um alpendre de madeira na frente com 2 cadeiras de balanço, um jardinzinho do lado com pés de erva cidreira e manjericão.
Quando a gente entrou, o cheiro de comida caseira bateu no nariz. Um cheiro de feijão cozinhando com alho, um cheiro de casa de verdade. Ela levou a Benedita direto para o cômodo dela. Fez ela se sentar na beirada da cama. Foi buscar uma bacia grande de água morna, uma toalha de rosto limpa, um pedaço de sabonete de coco. Lavou o rosto da minha mãe com o cuidado que se tem por coisa preciosa. Lavou as mãos dela. Limpou os pés machucados pelas alpercatas gastas. Enquanto lavava, ia murmurando coisas baixinho. Eram murmúrios de mulher que conhece mulher. Era consolo puro, desses que só mulher sabe dar para outra mulher que passou por tempestade. Depois que lavou, foi no baú de madeira dela e tirou um vestido de chita rosa, já um pouco usado, mas limpo e inteiro. Vestiu na minha mãe. A Benedita pareceu outra criatura quando saiu daquele vestido de farrapos e entrou na roupa nova. Os ombros já não estavam tão curvados. O rosto, ainda marcado, parecia menos chupado. Tinha um brilho diferente nos olhos dela. Um brilho que eu ia aprender a reconhecer depois como o brilho da dignidade voltando. Depois foi minha vez. A dona Cecília me deu banho numa tina de água morna ali mesmo na cozinha, com o cheiro do sabonete de coco se espalhando por todo canto. Lavou meus cabelos compridos que estavam todos embaraçados. Secou meu corpo numa toalha grossa. Me vestiu com um vestidinho dela mesma que tinha sido da sobrinha, já ficado pequeno, que ela tinha guardado por algum motivo que só Deus sabia. Mas que aquele motivo era eu. Isso estava claro agora. Quando a gente sentou à mesa daquela casa, comeu um feijão quentinho com farinha grossa, uma rodela de tomate do jardim, um pedaço de queijo Minas curado. Eu nunca tinha comido uma comida daquelas. Era o gosto da fartura que eu não conhecia. Era o gosto da paz. Eu comia devagar, saboreando cada bocado, e olhava para minha mãe sentada do outro lado da mesa, comendo igual eu. E pensava no tanto de tempo que a gente tinha perdido. No tanto de refeição que a gente podia ter dividido e não dividiu por culpa da maldade de um homem só. No fim do dia, quando o sol já estava dourando o céu para ir embora, os homens da vizinhança vieram bater no portão da dona Cecília para dar notícia. O Jorge tinha sido levado, o Luiz Camilo também. Os dois iam responder pela lei. A dívida da rinha de galo não ia ser paga. A casa do Jorge, com as terrinhas ao redor, ia ser tomada para saldar compromissos que ele tinha deixado para trás. Não sobrava nada para ele. Absolutamente nada. A minha mãe ouviu tudo em silêncio. Depois olhou para mim. Tinha uma serenidade esquisita no rosto dela. Não era alegria. Não era vingança. Era um peso sendo tirado dos ombros depois de tantos invernos carregando. Ela me puxou para o colo. Me apertou contra o peito dela, e eu, pela primeira vez em muitos amanheceres, fechei os olhinhos tranquila. Dormi ali mesmo, no colo da minha mãe, embalada pelo cheiro daquele sabonete de coco, sabendo que naquela noite, pelo menos naquela noite, eu estava em segurança. Quando acordei mais tarde, a dona Cecília tinha arrumado uma esteira nova num canto da sala, com um cobertor grosso de lã, e a gente dormiu juntas, minha mãe e eu, encaixadas uma na outra feito colher de pau na panela. A casa antiga do Jorge, com as paredes de pau a pique, com o fogão onde eu tinha aprendido a cozinhar, com o tabuleiro de madeira que tinha sido da minha mãe, tudo aquilo tinha virado fumaça para mim. O que restava agora era a vida nova. E ela começava naquele cantinho ao lado da mulher que tinha me parido. A gente ficou na casa da dona Cecília um bom tempo. Uma lua inteira, acho eu. Ela dava de comer, dava de vestir, dava de dormir, sem cobrar nada. Uma bondade daquelas que a gente só encontra uma vez na vida, se tiver sorte. Mas a minha mãe era mulher de muita honra. Não gostava de viver de favor. Então começou a ajudar com o que podia. Levantava antes do sol, botava lenha no fogão, esquentava a água, ajudava com a lida da horta, capinava, regava os pés de erva cidreira. Fazia pão caseiro que o povo da região comprava com gosto. Lavava roupa para as fazendas maiores, em troca de um dinheirinho miúdo que ia juntando num saquinho de pano amarrado. O tempo foi passando. A Benedita foi ficando mais forte. O corpo dela foi ganhando carne outra vez. O rosto encheu um pouquinho,
As maçãs deixaram de ser afiadas, o olhar perdeu aquele fundo de poço que ela trazia. Os cabelos compridos que antes caíam sem vida feito cipó seco, ela cortou rente, num corte bonito, e deixou um lenço de chita amarrado na cabeça, num nó que tinha um jeito só dela. Quando a gente tinha juntado o suficiente, a dona Cecília falou com um irmão dela que tinha umas terrinhas mais pro lado da serra, num vale fértil, e que andava procurando uma família para tomar conta de um pedaço de chão em troca de moradia. A Benedita topou. E foi assim que a gente saiu dali e foi pro nosso próprio teto. Uma casinha pequena, 3 cômodos, telhado novo, pomar dos fundos com pé de limão, pé de laranja-lima e um pé de jabuticaba que dava fruta farta. Um riachinho passava perto, cantando baixinho de madrugada. Era um pedaço de paraíso depois de tanto inferno. Ali, minha mãe se reergueu de vez. Plantou horta, criou galinha, vendia ovo, vendia legume, vendia pão. Eu cresci ajudando ela em tudo. Aprendi a ordenhar vaca. Aprendi a fazer queijo. Aprendi a costurar roupa de retalho. A gente não era rica, mas tinha a panela cheia, tinha dignidade, tinha paz. E paz, vocês que escutam, vale mais que ouro em barra. Os invernos foram passando, um atrás do outro. Os pés do pomar cresceram e começaram a dar fruta com fartura. A vaca leiteira que a gente comprou com o dinheirinho da venda de pão teve bezerro, e o bezerro virou novilha. Eu mesma fui crescendo. Deixei de ser a criatura miúda que andava sempre do lado da saia da minha mãe. Comecei a esticar, a ganhar corpo, a ter seios pequeninos despontando debaixo do vestido. Minha mãe foi me ensinando coisa de mulher. Como me cuidar, como me portar. Os cabelos longos, ela mesma pacientemente me ajudava a dividir em 2 tranças grossas que caíam pelas costas. Foi numa primavera, depois de muitas colheitas passadas, quando eu já tinha deixado para trás o corpo de criança e começava a apresentar o de mulher nova, que o Marcelino apareceu no portão. Eu estava colhendo jabuticaba no pomar, de avental cheio de fruta, quando ouvi a voz da minha mãe lá na frente falando alto, num choro emocionado. Corri descalça, deixando o avental cair e as frutas rolando pela terra. Era o meu irmão, mais encorpado, com um bigode agora, o chapéu preto puxado para os olhos brilhando. Ele tinha voltado, tinha soubido pelas notícias da região de tudo o que tinha acontecido. Tinha ficado sabendo que a nossa mãe estava viva. Tinha ficado sabendo do que o Jorge tinha tentado fazer comigo. Abraçou a minha mãe um abraço de gente que nunca tinha esquecido o cheiro dela. Depois me abraçou. Pediu perdão por ter deixado a gente para trás quando saiu de casa anos antes. Pediu perdão por não ter tirado a gente daquele inferno quando ainda dava tempo. Eu disse que não tinha nada a perdoar, que ele também era vítima do Jorge, só que de um outro jeito, que agora era tempo de gente nova. O Marcelino ficou conosco, trouxe o dinheirinho que tinha juntado nos anos de caseiro, ajudou a levantar um puxadinho na casa, comprou mais uma vaca para engrossar a criação, plantou uma roça de feijão maior, de milho, de mandioca. A gente virou família outra vez. Uma família reconstruída do zero, mas mais firme que a primeira, porque era feita de escolha, não de acaso. Foi um tempo depois, quando as jabuticabeiras já tinham dado mais de uma safra da volta dele, que o Francisco chegou na minha vida. Ele era filho do ferreiro da vila próxima. Um rapaz alto, de cabelo castanho ondulado, sorriso fácil, mãos grandes que tinham tido calor de ferro a vida toda. Veio entregar uma encomenda que o Marcelino tinha feito. Chegou a cavalo, num fim de tarde de primavera, quando o céu estava pintado daquele dourado de final de dia. Eu estava na cozinha peneirando farinha. Olhei pela janela e vi aquele rapaz tirando o chapéu na frente da minha mãe, educado como poucos. Senti uma coisa no peito que eu nunca tinha sentido. Uma coisa miúda, quentinha, que descia pelo estômago como gole de bebida doce. A Benedita convidou ele para entrar e descansar antes da viagem de volta. Oferecemos um copo de suco de laranja-lima colhida ali do pomar, um pedaço de pão com queijo. Ele aceitou. Sentou à mesa e ficou olhando para mim com uns olhos mansos, cor de mel.
Eu fiquei desengonçada, esqueci o que estava fazendo, derrubei a peneira de farinha no chão. Ele riu um riso bonito, se levantou para me ajudar a limpar, e foi assim, peneirando farinha junto no chão da cozinha, que a gente se conheceu. O Francisco começou a aparecer toda semana com uma desculpa. Uma ferradura para arrumar. Uma dobradiça nova. Uma visita ao Marcelino, que ele dizia ser amigo antigo, mesmo sem ser. A Benedita ria baixinho, achando graça daquele teatro todo. E eu esperava a chegada dele, contando os dias. O cheiro de couro curtido grudado na roupa dele. O jeito dele de rir jogando a cabeça para trás. As mãos calejadas e quentes que tocavam as minhas como se fossem porcelana. A gente namorou um bom tempo. Casou depois, numa cerimônia simples na capelinha do vale, com a minha mãe chorando de alegria no banco da frente e o Marcelino fazendo as vezes de quem me entregou. O vestido era de chita florida, costurado pela dona Cecília. O buquê era de margaridas silvestres. E o Jorge? Vocês vão me perguntar. O que aconteceu com ele? Ele terminou os dias sozinho. Os homens da região recuperaram as terras para saldar as dívidas. A casa de pau a pique caiu de velha, porque não teve quem consertasse o sapé do telhado. O povo da vizinhança o desprezou até o fim. Quando ele morreu, muitos invernos depois, num casebre pior do que aquela tapera onde um dia me deixou, foi enterrado no canto do cemitério, na parte sem cruz, onde vão os que não tiveram gente para cuidar. Ninguém foi no enterro, foi só o coveiro e a terra. O Luiz Camilo, aquele de bota lustrada, teve um fim parecido. Perdeu tudo. Morreu sozinho no xadrez de uma delegacia da cidade maior, devedor da própria engrenagem que tinha montado. A gente colhe o que planta, meus amigos, cedo ou tarde. Não tem como fugir dessa lei que Deus escreveu no mundo. Eu entendo coisas que naquela época eu não tinha condição de entender. O Francisco, meu companheiro, descansa no cemitério do Vale faz alguns invernos. Nosso casamento durou muito mais do que a gente imaginava que podia durar. A gente criou filhos, criou netos. A minha mãe, a Benedita, viveu conosco até o último suspiro dela. Morreu de velhice serena, no quarto nosso, com a mão dentro da minha mão, com o mesmo sorriso sem dente que ela me deu lá na Campina Gelada. O Marcelino também já partiu. Foi descansar perto dos dois num canto bem florido do cemitério, embaixo de um ipê amarelo que floresce no mês mais bonito do ano. Eu fiquei. Fiquei para contar a história. Fiquei para ser a voz dos que não puderam mais falar. É pesado, sabem? Mas é uma honra também, porque toda história precisa de uma voz que a guarde, que a conte, que a passe para frente, para que outras almas possam ouvir e tirar o que precisam para suas próprias caminhadas. E o que eu guardo dentro desse peito velho depois de tudo que vivi? O que eu levo como lição? Vou dividir com vocês, porque é o meu jeito de retribuir a companhia que vocês fazem para essa senhora. A primeira coisa que aprendi é que a maldade de um homem, por mais pesada que pareça, nunca é maior do que o amor de uma mãe. Meu pai montou um teatro inteiro para me separar da Benedita. Inventou doença, inventou sumiço, inventou caçada no mato, tudo teatro, tudo mentira. Mas ele esqueceu de um detalhe pequeno. O amor de mãe tem um fio invisível que liga a alma da mãe à alma da filha, mesmo com léguas de distância entre as duas. Esse fio pode parecer partido, pode parecer esquecido, pode parecer enterrado embaixo de muita poeira. Mas ele existe. E quando a hora chega, ele puxa de um lado e do outro, e faz as duas se encontrarem. Deus costurou esse fio no peito de toda mulher que um dia gerou filho. É costura divina, não arrebenta. A segunda coisa que aprendi é que o tempo é o juiz mais silencioso que existe no mundo. Ele não grita, não anuncia, não avisa ninguém. Ele só vai passando. Passa 1 ano, passa 10. Passa 20, e nesse passar lento dele, cada semente que foi plantada vai brotar, querendo ou não. Meu pai plantou mentira, vaidade, crueldade. Colheu solidão, colheu miséria, colheu um enterro sem cruz. A minha mãe, mesmo morando na rua,
Mesmo dormindo debaixo de beiral, mesmo comendo sobra de vila, ela carregava o amor puro dentro do peito dela. Colheu o respeito da região. Colheu a dignidade de volta. Colheu o calor de uma família reconstruída. Colheu o sorriso dos netos brincando no quintal dela. Se algum dos meus queridos ouvintes está passando agora por uma injustiça grande, escute o que essa velha tem a dizer. Aquieta esse coração. Não corra atrás de vingança. Não gaste o seu sangue fervendo por causa do que fizeram com você. Deixa o tempo fazer o trabalho dele. Porque a semente do mal, escutem bem, ela apodrece sozinha dentro do peito de quem plantou. Mas quem planta com lágrimas, com fé, com paciência, com bondade, esse planta certo. Esse colhe com alegria. Esse colhe fartura. Talvez demore. Talvez leve muitos invernos. Mas chega. Sempre chega. A terceira coisa que aprendi é uma coisa mais miúda, mais escondida, dessas que a gente só entende depois de muito caminho pisado. A gente acha que precisa de muita coisa para ser feliz. Precisa de casa grande, de dinheiro na conta, de roupa nova no armário. Precisa de tudo isso que o mundo de hoje anda empurrando para cima da gente como se fosse essencial. Mas eu aprendi que não é assim. Eu aprendi que felicidade é uma panela cheia para dividir com quem se ama. É um teto que não goteja quando chove. É um abraço no fim do dia. É um riachinho cantando perto da cama na hora de dormir. É o cheiro de pão saindo do forno. É o olho do marido que olha pra gente com ternura, mesmo depois de tantos anos juntos. É isso. Não é nada grandioso. É tudo pequenininho. E é tudo que a gente precisa. A minha bonequinha de sabugo de milho, aquela florzinha, eu guardei até a minha mãe me deixar. Levei ela no bolso do meu vestido no dia do casamento. Ficou dentro de uma caixinha de madeira em cima da minha cômoda por muitos anos. Um dia, uma das minhas netas mais novas pediu para brincar com ela. Eu deixei. E vi aquela menininha carinhosa enrolando o pano no sabugo, ajeitando o lenço, dando nome novo. Foi o ciclo se fechando. A bonequinha que me abraçou no meu pior momento voltou a ser companhia de criança. Chorei ali, mas foi um chorar bom. Um chorar de quem entende que a vida, por mais dura que seja, sempre dá um jeito de transformar a dor em semente e a semente em flor. Eu não guardo mais raiva do meu pai. Perdoar foi coisa que levou tempo, levou anos. Mas chegou um dia em que eu consegui. Não para ele, para mim. Porque raiva guardada dentro do peito é veneno que envenena quem carrega, não quem causou. Deixei ele ir. Entreguei aquela dor para Deus. E fiquei leve. Quem sabe, do outro lado da vida, ele tenha encontrado a paz que não soube construir aqui. Não me cabe julgar isso. Cabe só a Deus. Meus queridos, meus amigos, essa velha aqui se despede de vocês com o coração muito cheio. Eu sou feliz por ter vocês. Eu sou feliz por saber que do outro lado da tela tem alguém escutando essa história, fazendo companhia para essa avó. Vocês são luz na minha solidão. Vocês são um abraço que eu não sei dar pessoalmente, mas que sinto chegar de algum jeito misterioso que só Deus explica. Um abraço apertado, bem apertado, do canal Confissões dos Avós. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários um versículo que você gosta ou uma frase que você ama. Assim eu vou saber que você fez companhia para essa velha até o finalzinho. Vou ler cada comentário com carinho. Vou guardar cada palavrinha no meu coração. Porque no fim das contas, meus queridos, a gente é a soma das vozes que a gente escolhe escutar. E eu escolho escutar vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele cuide dos filhos, dos netos, dos maridos, das mães, de todos que vocês amam. Que Ele mande luz para os que estão passando por tempo difícil. E que Ele encoste a mão amiga no ombro de quem está precisando de coragem para seguir em frente. Meus queridos, antes de ir, um aviso. Eu fiz um livrinho com as receitas de bolos caseiros. O link está fixado no primeiro comentário. Se você conseguir adquirir, você me ajuda a seguir contando essas histórias aqui no canal. Obrigada de coração. Até a próxima história, meus queridos.